O meu convidado de hoje é Michel Barnier. Ele é o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit. E a questão é, vai ou não haver Brexit? Veremos se terá a resposta. E o que vem a seguir? Qual o futuro da União Europeia? Estas são as nossas questões. Não sei até onde pode ir, mas vai ser muito interessante falarmos sobre o assunto. E claro, tudo isto sem cortes nem edição. Mr. Barnier. Mr. Corbett. Okay. Brexit or Portanto, not Brexit? vai ou não haver Brexit? None of the European Os cidadãos europeus e, muito provavelmente, os britânicos não fazem qualquer ideia. Ajude-nos, por favor, a perceber o que se está a passar. Please help us. Explain us what is going on. First of all, Em primeiro lugar, a nível global, o sentimento geral do lado da União Europeia, o Parlamento onde estamos, os Estados-membros, Em Estrasburgo, in Strasbourg, em Estrasburgo, é um sentimento de profunda gravidade e responsabilidade. let me just Deixe-me lembrar que toda a gente do nosso lado lamenta o Brexit e às vezes não entende porque é que a maioria dos britânicos votou para sair. do not understand why the British people, the majority of the British people voted for the Brexit. But Lamentamos esta votação, mas estamos prontos para implementar o Brexit. Temos de respeitá-lo. so the Brexit creates Há muita incerteza em todos os aspectos, como num divórcio. everywhere, like a divorce, like Como em qualquer separação entre duas pessoas. O que fizemos no último ano e meio é, graças a este tratado, já o posso reconhecer como um tratado. this is a treaty. I can recognize o tratado do Brexit, the Brexit agreement is O tratado do Brexit, tal como em qualquer separação, qualquer divórcio, pôr por escrito as respostas jurídicas. legal answers. Where you put quem fica com o quê? Que parte da casa fica para os britânicos? Que parte fica para os europeus? Let me just take one example. There are Deixe-me dar-lhe um exemplo. Há 3 milhões e 500 mil cidadãos da União Europeia a viver e a trabalhar no Reino Unido. there is 1 million. Por outro lado, há 1,5 milhão de cidadãos britânicos a viver num... País europeu. So each and every of them Cada cidadão tem direitos de residência, sociais, for residents, social rights, and each e estão todos preocupados com o que vai acontecer depois do Brexit. after the Brexit. So we try Estamos a tentar responder a estas questões, colocando no acordo certezas legais para dar resposta aos direitos adquiridos até ao fim de 2020. until the end of 2020. Mas imagine que não há acordo. imagine there's no deal. Todos esses direitos deixam de existir? All these rights are over. No, because Não, porque nesse caso mantemos a nossa prioridade. A prioridade do Parlamento, a prioridade dos Estados-membros de manter os direitos. in case of no deal, Caso não haja acordo, o que espero que não aconteça, não estou a trabalhar. Não precisamos de negociadores para não haver acordo. I'm still working for a deal, for the Os negociadores procuram um acordo e eu ainda estou a trabalhar para haver um. Se infelizmente não chegarmos a acordo, vamos manter a prioridade de proteger os direitos dos cidadãos britânicos na União Europeia, com a condição de que o Reino Unido haja em conformidade. reciprocity on For the the UK European- side. But say, tell me. Ainda acredita num acordo depois de tudo o que aconteceu? After all what happened, frankly, Sinceramente, ainda acredita num acordo? But the point is to A questão é saber o que o Reino Unido quer. what do they It is want? my answer to this question depends clearly on what the answer. A minha resposta depende claramente da resposta do Reino Unido. Se quiser deixar a União Europeia de forma tranquila, se quiser deixar a União Europeia, tal como foi decidido por referendo, de forma tranquila, só há uma estratégia possível, o único acordo. This treaty is the only one possible. The only deal. Can you really Ainda pode renegociar a página 120 ou não? We cannot renegotiate because Não podemos renegociar, porque o documento não é nosso. É um acordo comum, um documento redigido com o governo britânico. deal possible if É o melhor e o único acordo possível para o Reino Unido sair da União Europeia de forma ordenada. the other option is to leave without a deal. A alternativa é sair sem acordo. Nesse caso, este documento deixa de ter utilidade. Useful, but O meu interesse enquanto negociador é proteger os interesses da União Europeia, os negócios, os cidadãos, as comunidades locais, os produtores e por aí adiante.
E também, no interesse do Reino Unido, precisamos deste acordo para que haja organização e contenção das consequências. Sim, mas o que vai acontecer agora? Eles disseram que iam recusar o acordo, eles recusaram o acordo e depois o acordo do acordo. Recusaram tudo. Geralmente não gosto de especulações nem de especuladores. Portanto, não vou especular. Quero apenas dizer que o impasse em que nos encontramos tem de ser resolvido pelo Reino Unido. The impasse where we are has to be solved by the UK side. E já lhe deram algum sinal? Não, no dia em que falamos vai haver um segundo voto e um terceiro no dia seguinte. O segundo voto será para decidir a saída sem acordo e a seguir para um prolongamento das negociações. E a União Europeia pergunta: para quê? Sim, para quê? Um prolongamento? Não consigo entender. Sou um cidadão europeu. Prolongar para quê? Pode ser um prolongamento técnico, porque podem precisar de tempo para implementar o acordo, caso seja votado. Mas então já aceitaram o acordo? Antes de mais, votar o acordo. Este é o pré-requisito. Pode ser um prolongamento tático, político. Nesse caso, a reação da União Europeia, dos líderes e do Parlamento será: para que é que precisam de prolongamento? É para organizar um novo referendo, novas eleições? Não posso responder a isto pelo governo britânico. I cannot answer to this question at the place of the UK government. But we have a problem. We will have the Mas há um problema. Vamos ter as eleições europeias. Consegue imaginar eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido quando estão de saída? for the European Parliament because they have to leave. The only point is, at this stage, Neste momento, a resposta a um prolongamento será da responsabilidade dos líderes europeus por unanimidade. by unanimity. Unanimity, European Council, next week or... E ela será dada na próxima semana ou provavelmente mais tarde. O único aspecto legal que gostaria de referir é que se o prolongamento se estender até depois das eleições europeias em maio, nesse momento o Reino Unido será um Estado-membro com todos os direitos e obrigações que isso implica. At that moment, at that time, the UK will be a member state, with all the rights and the obligation of a member state. So they will oblige Particularmente o dever de proteger os cidadãos europeus a viver no Reino Unido. E estes cidadãos têm direito de voto. O mesmo acontece com os britânicos na União Europeia. And the citizens have the right to vote. The same for the British citizens in EU. So, if we Portanto, se o Reino Unido permanecer na União Europeia, terá de realizar as eleições. have to organize the European election. But it would Mas isso não faz sentido. Sure, I Okay. think. But I mean, you know, when you listen to people, Quando agora ouvimos as pessoas, elas dizem: porque é que, tal como os pais dizem às crianças, nós lhes dizemos: já chega, acabou. enough is enough, game over. yes, the negotiation A negociação sobre o divórcio já acabou. E, para ser claro, o mais importante para mim não é divorciarmos-nos de forma ordeira. O mais importante é organizarmos o futuro. future relation. Let me just precise that we need Vamos precisar de 2, 3, 4 anos depois do divórcio para organizar uma nova parceria com o Reino Unido, o que é muito mais importante. much more important. In any case, Aconteça o que acontecer, vai permanecer um parceiro, um amigo, um aliado. a friend and an ally. E nós temos de definir esta nova relação porque a saída do Reino Unido vai deixar a União Europeia diferente. New basis. Huh? Última questão sobre o Brexit. Está otimista? Let me recall. Deixe-me recordar um dos pais da União Europeia sobre este assunto. Está otimista, Sr. Jean Monnet, ou antes pessimista? Are you optimistic, Mr. Jean Monnet, or are you pessimistic? And his E a answer resposta was dele foi exatamente como será a minha. Não estou pessimista, não estou otimista, estou determinado. I'm not optimistic, I'm determined. I'm determined to protect Estou determinado a proteger os interesses da União Europeia, incluindo os direitos dos cidadãos, que hoje são a minha primeira prioridade. will remain my first priority. Temos de respeitar o Reino Unido e o seu povo, e eu respeito e admiro muito este país há muito tempo. And its people, and I have lots of respect and admiration for this country for a long time, and I am determined Estou determinado a proteger a paz na Irlanda, todos os pontos do acordo de Sexta-feira Santa. its dimensions and E na Irlanda, o primeiro objetivo é proteger a paz, mas também a integridade do mercado único. integrity of the single market. Let me just Deixe-me recordar um aspecto importante na Irlanda. Não se trata de uma questão dogmática ou ideológica. ideology case. We are O mercado único é uma questão prática. Se não houver fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e nós não a construirmos,
vamos precisar de controlar os bens de alguma forma por causa dos produtos que vêm da Grã-Bretanha. Because any and every good entering in Northern Ireland coming from Great Britain, que já não vai estar na União Europeia. yes, will enter in. Sim, e que vão entrar imediatamente em França, na Alemanha, na Polónia, em Espanha, porque fazem todos parte do mesmo mercado único que a Irlanda. Market with, the Republic of Ireland. So we need Portanto, precisamos de controlar em algum ponto para proteger os consumidores, os orçamentos e os negócios. É essa a questão da Irlanda. that is the point in the Look, Ireland. I'm Theresa May. Yes. Sou Theresa May e digo, Michel, ajude-me. I have to find Temos de chegar a um resultado em que não seja obrigada a permanecer na União Aduaneira. won't be obliged to Caso pay contrário, in não tenha maioria. custom duty. O que fazemos? Because this I don't get a majority. What do we do? So we need time. Precisamos de tempo. For a long time, we tried Durante to muito tempo tentei ajudar e mesmo esta semana, até segunda-feira à noite, à meia-noite, com o presidente Juncker, tentámos encontrar qualquer tipo de garantia, uma clarificação sobre este tratado, sem que o tivéssemos de reabrir, para assegurarmos que não temos qualquer intenção de prender indefinidamente o Reino Unido à União Aduaneira. the UK definitively in the same custom union. It is just Trata-se de um seguro, tal como temos para a casa. for your house. Precisamos de ter um seguro caso alguma coisa aconteça. Não queremos usá-lo, mas ele tem de existir. We need to have this insurance somewhere. So this is the insurance. E este é o seguro. Assim que possível, imediatamente após a assinatura do acordo, estamos disponíveis para trabalhar em acordos ou soluções alternativas, soluções tecnológicas. Solution, but Estas tecnologias não existem de momento, portanto, precisamos de tempo. so we need to get the time. Portanto, na semana que vem, voltamos às negociações. Mais uma vez. No, the negotiation. Não, as negociações acabaram. O presidente Juncker foi muito claro quando disse que não há mais esclarecimentos. Fomos tão longe quanto possível de acordo com o mandato que tenho. As far as possible, respecting the mandate I got and respecting the principle of the EU. Let me É recall that preciso ter em conta que é o Reino Unido que está a deixar a União Europeia, não é a União Europeia que está a deixar o Reino Unido. so we want to E nós queremos proteger a nossa identidade. E na nossa essência temos um mercado único, que é muito mais do que uma área de comércio livre de impostos. free trade zone. Okay, Huh? we free you from the Terminamos aqui com o inglês. Não é Mr. Barnier, Mr. Brexit, mas sim Michel Barnier. l'Europe. A Europa. The same man. O mesmo homem. Parlons de l'Europe. Mas vamos agora falar da Europa e não do Brexit. Quais são as consequências para a Europa? Quand on parle du Brexit, Quando falamos do Brexit, também falamos da Europa. Falamos de princípios fundamentais da União Europeia, como o do mercado único, que construímos com o Reino Unido durante 44 anos. la manière dont le Royaume-Uni sort, Portanto, a forma como o Reino Unido sai, nunca quisemos uma punição ou vingança, nunca fui en agressivo. revanche, je n'ai jamais été Lamento profundamente o Brexit, porque acredito que a União faz a força. l'Union fait la force. Mas quanto à Europa, a forma como o Reino Unido está a sair corretamente e que mantenhamos os princípios da União Europeia. De l'Union européenne, Quelles sont les conséquences Mas quais são as consequências desta saída para a União Europeia? Quais são as consequências para o futuro da Europa? l'avenir de l'Europe? parce que le Royaume-Uni A sort. saída do Reino Unido é quase uma questão do passado, apesar de ainda ser relevante porque é preciso que saia corretamente. O que me parece importante e que tentei perceber no debate britânico é porquê o Brexit. Le Brexit. As consequências do Brexit nós acautelamos com o tratado, mas porquê é que 52% dos britânicos votaram contra a Europa? E porquê? Il faut écouter, il faut comprendre, il faut répondre. Il y a une grande partie de ces électeurs qui ont voté pour É des preciso raisons qu'on escutar, retrouve compreender e dans responder. certaines régions Uma grande françaises, parte belges, desses eleitores que votaram assim pelas mesmas razões que encontramos em algumas regiões de França, da Bélgica, de Itália ou de outros países. É o sentimento de abandono, de exclusão, o sentimento de que a Europa não os protege, que a Europa é dirigida por uma máquina burocrática que não os ouve. Acho que é preciso tirar uma lição do Brexit. É demasiado tarde para o Reino Unido, mas para outros... Est-ce que c'est vrai? Mas é verdade que a Europa não os protege? Moi, je pense que l'Europe a été, dans les 30 dernières Acho que années, nos últimos 30 anos a Europa tem sido muitas vezes ingênua nas trocas comerciais, que cometeu um erro crasso quando explodiu a globalização, a mundialização, na explosão do mundo bipolar em que tínhamos a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. entre l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis. O Oeste e o Oeste. Oui, on a vu une Sim, explosion de la com a explosão da mundialização veio muito progresso, muita gente saiu da pobreza extrema. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que tudo é possível trouxe um deixa-andar, o ultraliberalismo. L'ultralibéralisme
Esse foi o erro básico que muitos países cometeram, pelo qual já pagamos e continuamos a pagar, desde a crise financeira e uma desregulação, a ausência de uma governação mundial. Creio que é hora de voltarmos, como fizemos há alguns anos, à fundação da economia social de mercado. E as três palavras são importantes: economia, social, mercado, não apenas duas. Quando foi comissário, estava na regulação, precisamente após a crise financeira. Houve progresso. Precisamente. Começámos a tirar lições. Quando estamos encostados à parede, em momentos de urgência, ao improvisar, reconstruímos a legislação. Apresentei aqui neste Parlamento, no Conselho de Ministros, 41 leis de regulamentação para colocar ordem, transparência e responsabilidade. Um pouco de moralidade e ética onde tinham desaparecido, entre banqueiros, mercados financeiros, que achavam que tudo era permitido porque tinham permissão para tudo. Esta é uma das lições que aprendemos nos últimos anos. E depois há outras proteções. Chegou a altura de falar de uma política de defesa europeia. É hora de gerir melhor as nossas fronteiras externas. É hora de investir juntos. Não sou protecionista, mas defendo a proteção. E uma boa proteção não é protecionismo. Uma boa proteção significa investirmos juntos em educação, investigação e inovação. Mas muita gente diz sobre a reforma financeira quando passamos pelas províncias europeias: sim, mas vocês salvaram os bancos. Não fizeram nada por nós, só pelos bancos. O que responde? Não, isso não é verdade. Para começar, os bancos reembolsaram tudo o que pediram emprestado. E depois salvámos-los numa situação de emergência, porque ao salvarmos os bancos, salvamos as poupanças. E aqui estou a falar de pessoas. Os bancos foram forçados a pagar e pagaram. Foram obrigados a capitalizar-se melhor para se prepararem para novas crises, porque infelizmente haverá novas crises. Portanto, protegemos os consumidores financeiros, que não são todos muito ricos, são pequenos investidores. Por exemplo, temos a conta bancária básica, porque há 20 milhões de europeus que não têm uma conta bancária, 9 milhões de cidadãos a quem recusaram uma conta bancária. Fiz uma lei para obrigar em todos os países europeus onde ainda não acontecia um banco a abrir uma conta bancária para as pessoas que precisam. Foi ministro do Ambiente. Acredita que a Europa pode responder aos desafios das alterações climáticas? Estamos a pensar nisso? Tanto estamos que é este continente que encabeça o combate às alterações climáticas. Estivemos na Conferência de Paris, estamos nos compromissos que são feitos, mas acho que devemos ir muito além disso. Penso que a Europa Verde e todas as implicações cívicas e industriais que ela implica, e ao mesmo tempo a investigação, devem ser a prioridade para os próximos 10 anos. Temos a capacidade de impor à indústria automóvel ou outra indústria uma mudança? Não nos vergamos um pouco ao poder económico dessas indústrias? Penso que é do interesse da indústria seguir esse caminho. Aliás, muitas indústrias já fizeram essa mudança. É o único nível onde as podemos taxar, porque todas essas empresas trabalham no mesmo mercado. E eu tenho falado sobre a importância deste mercado. 500 milhões de consumidores e cidadãos, 22 milhões de empresas. Este é o único espaço onde podemos tomar essas decisões em conjunto. E é preciso concertação, precisamos de abrir espaços de debate, de se impor. Acho que devemos pensar num acordo e não em coação, mas acho que chegou o momento e essa urgência existe. Última questão. Não podemos fazer mais pelos jovens? Não podemos fazer mais? Num determinado momento falámos sobre ajudar os desempregados, os jovens, alargar o Erasmus. Erasmus para todos. Tenho a impressão de que temos medo de ir longe demais. Sim, eu disse anteriormente que devemos usar, é a minha convicção, a unidade que construímos durante o Brexit para uma agenda positiva. O Brexit é um assunto negativo, mas unimos-nos nesta extraordinária negociação. É preciso que os líderes europeus, e todos nós somos, os cidadãos também são líderes europeus, usem esta unidade para uma agenda positiva. E no centro desta agenda positiva está, na minha opinião, a Europa Verde, que é uma Europa que produz empregos e produz investigação. A educação, investigação, inovação, cultura. O Erasmus está no meio de todas estas questões.
Portanto, devemos alargar o plano Juncker. Jean-Claude Juncker teve o mérito de lançar um plano que mobilizou 500 mil milhões de euros em poucos anos. É preciso manter este esforço e investirmos juntos, como disse, na educação, na investigação, na juventude. Acho que é o que está em jogo nos próximos 5, 10 anos. Mr. Brexit, thank you very much. Thank you for your attention. Merci.